E no Atlético com o Galo? Foi ótimo. Pô, lá foi fantástico. Melhor fase da sua carreira, Sim, Guilherme? diferença. Foram de sequência, assim, 3, 4 anos? De 99 a 2003, né? Foi onde eu fui artilheiro do Campeonato Brasileiro e onde eu cheguei à seleção, né? Foi no Atlético Mineiro. E aquele campeonato Aí, ó. pra nós... Esse é do Campeonato Brasileiro. Esse já é final, não é? Não, eu acho que Não é o esse primeiro jogo jogo? é Libertadores, Eu né? Libertadores. Eu acho que esse é camisa Libertadores. Em 99? 2000. Ou de 2000? É 2000. 2000, Copa do Brasil, se eu não me engano. Aí é contra o São Paulo. Copa do Brasil, né? Nós saímos pro Corinthians. Sim. Copa do Brasil. Você lembra da sua média de gols no Atlético, Guilherme? Deve ter sido altíssima, não? 0,67 ou 0,70, alguma coisa assim. Ou mais. Guilherme tinha uma característica que hoje é difícil você encontrar no centroavante. O Caio foi centroavante com mais mobilidade do que o Guilherme. Ele se preparava para um lance, né? Um toque na bola. Isso é difícil, porque o cara tem que pensar demais. Então, geralmente, ele não tinha tanta mobilidade dentro da área, mas a bola chegava nele na condição que ele finalizava com um toque só. Engraçado. E Galo, você que já tinha essa noção de querer ser treinador, né, e de comandar o time dentro de campo, você tinha consciência da importância dele de falar assim, olha, esse cara treina para uma bola, essa bola tem que chegar com qualidade nele. Primeiro ele chegou do Vasco, né? Chegou do Vasco, tá chegando polêmico aí agora, tal, bababá, não sei o que lá. E foi bem no Vasco também, né, Guilherme? O Guilherme... campeões da Copa... Mas aí São Paulo, Rio São Paulo. Você chegou no Vasco pós-título de Libertadores, né, em 98. Eu disputei o Mundial contra o Real Madrid. Isso. Nós perdemos, O que aconteceu é que eu peguei ele pelo braço e a gente ficou muito amigo em função disso. E vários dias de treinamento ele chegava lá, eu ia lá na cabeça dele, Guilherme, vamos. Então eu corria do lado dele, eu alongava com ele, justamente para ele poder trabalhar um pouquinho, segurar a onda entre, às vezes, a Três maneira... Lobos e eu... e o treinador, né? O que me irritava muito era algumas coisas extra-campo do Atlético, sabe? Esse negócio de ter que sair todo dia para treinar, a gente não tinha estrutura nenhuma, né? Treinar na Vila Olímpica ainda, né? Nós fomos o primeiro grupo a treinar no CT, que hoje Sim, só tinha um... o início do CT nós pegamos. Mas você lembra? Em Vespasiano, esse de Vespasiano? Era. O primeiro grupo que treinou lá foi o nosso. Mas antes disso, vocês treinavam onde? Na Vila Olímpica. Vocês iam pro clube social, né? A sede social do Atlético, trocavam de roupa e tinha que sair para treinar. Nós treinávamos em Contagem. Contagem no campo da Fiat. E almoçava almoçava de bandejão e deitava num colchãozinho que o roupeiro levava pra gente depois do almoço. Essas coisas me irritavam Era um negócio ainda... E você vinha de clubes com o São Paulo, né? Na época, o Vasco... Aí depois o Valecano, na Espanha. Na época, o Vasco era patrocinado pelo National Bank. A gente não tinha problema, entendeu? E foi muito difícil, assim, no Atlético. Muito difícil. Então, esse primeiro impacto seu... Foi bastante difícil. Então, você nem tinha essa noção de que poderia ser um dos grandes ídolos, né? Não, nenhuma. Eu cheguei a um dia ligar pro Bebeto, falecido Bebeto de Freitas, né? Na época ele era o diretor, o executivo. Falei, Bebeto, acho que eu vou embora. Acho que eu vou embora. Não, acaba o treino, vem aqui na sede e tal. Aí fui lá na sede, tomei um café com ele, falei, não, nós vamos se ajeitando e tal. Tinha problema de salário também, né, Galo? A gente tinha problema de salário. Então, assim, e eu cheguei a ligar pro Bebeto. Falar, Bebeto, acho que não vai dar, não. Então, assim, faz pouco tempo que eu tô aqui, acho que fazia uns 10, 12 dias. Não sabe me pagar nada, só me deixa livre que eu vou procurar. Ele falou, não, calma, nós vamos se ajeitar e tal. Você vê como são as coisas, né? E aí foi. E o Galo tentando me segurar ali no dia a dia. Botar uma rédeazinha, né? Curta. Porque assim, existe uma diferença, porque eu sempre fui taxado como um jogador polêmico. Não é que eu era polêmico, eu era sincero. Autêntico. Eu fui autêntico. E se garantia, autenticidade, né, não é você ser polêmico, entendeu? E sempre muito querido pelo grupo. Não. Tem os caras polêmicos que são mala, que não tem bom relacionamento, não tem ambiente. Não, no grupo não. E eu acho que mais do que tem relacionamento com os funcionários dele, não. Você teve um coração maravilhoso para isso. E o grupo percebeu isso muito rápido. E a equipe se encaixou muito rápido, sabe, Caio? Mas eu acho que aí tem uma coisa que é importante e que falta hoje em dia. Se a gente for falar da questão técnica, você já definiu o Guilherme como um grande definidor. Acho que fez uma baita dupla de ataque, o Marques voando. Isso que eu ia falar, né? Você e o Marques era impressionante porque se completavam, né? O Marques driblava. Dessa média de 0,70 aí, 0,62 era passe do Marques. Não tenha dúvida. E eu acho que foi uma das duplas mais famosas. Eu acho que do futebol brasileiro aí, né? Na seleção, né? Nós fomos convocados juntos.
E nós fomos convocados pelo Vanderlei, na época, por conta disso. Por essa química que havia e pelos resultados que a gente dava no Atlético. Gols, 29. Eu fiz 28 gols em 27 jogos. Né? Então deu média de mais de um. Mas uma coisa que eu acho que falta hoje em dia, e aí é o Galo, e não é só o Galo jogador, é a liderança, é o ambiente, é você ter uma referência. Por exemplo, quando a gente subiu, a minha referência era o Cafu. O Cafu foi um dos caras que eu mais aprendi na minha vida, porque era o cara que eu tomava uma dura do teleio, estava arrasado, e ele falava... Enquanto ele falar com você, é porque ele acredita em você. Se preocupa quando ele parar de falar com você. Então é um cara que te abraçava. O Galo é um cara que chegava pro Guilherme e falava: você vai treinar um pouquinho mais, você vai definir um pouquinho mais. Hoje não é dia de sair, sai amanhã. Porque a gente precisa de você, né? Precisa de Dá uma referências, segurada, de limites, de bons exemplos. E o Galo foi meu treinador. No Grêmio, fazia parte da comissão do Dario Pereira. E ele sempre teve esse perfil de liderança e esse bom relacionamento com os atletas. Verdade. Inclusive o Marques, na época, ele dificilmente treinava, né, Guilherme? Dificilmente. A gente botava ele na maca, cobria ele, Cuidava bem dele. Torneio Lasmar, deixa ele dormir. Aí, ó. Que esse cara vai resolver pra gente domingo. Deixava ele dormindo, falava pro Portela, preparador físico, deixa o que ele precisar fazer, a gente faz por ele. Pra que domingo ele resolve. E eu ia falar que essa dupla não combinava fora de campo. Mas combinava? O Marques também gostava de um sassarico à noite? Nada. Não. Zero. Porque ele sempre foi quietinho. Zero, Pelo menos as informações que eu tenho, ele ser bem quietinho. Não, zero. Mas assim, um cara amigo, tenho amizade com ele até hoje. Não, o Marques é demais. Mas fora de campo, zero. E como é que combina tanto dentro de campo, né? Duas personalidades diferentes, né? Mas dois caras inteligentes. Inteligentíssimos mesmo. Super inteligentes pra jogar. E os dois se conheciam no olhar, né? Não precisava ele dava falar. aquela gingada pra direita, porque ele era destro, né? Mas ele usava muito a perna esquerda, então ele fazia isso aqui e girava, ele dava o tapa com a perna de fora. Sabe com quem que ele E parecia sempre achava o Guilherme, porque ele fazia o mesmo Nós tínhamos uma jogada que movimento, né? Era a bola nele, né? A bola longa nele, ele tinha aquele negócio de vir pisar e sair muito rápido. E teve um cara que foi importante também nesse ano, que pouca gente fala, que foi o Belletti. Nossa Senhora. O Belletti nesse ano fez 12 gols jogando com o meia com a gente. Ele jogou demais esse ano, ajudou bastante, né? Foi o motor, né? Pô, o cara era incrível, o Belletti ajudou muito. O Marcos, esse lance do Marcos sair pelos dois lados, ele me lembrava muito. Aí o time aí, ó. É isso aí. O Miller. Que o Miller também, né? Sai pelos dois lados. Olha o Miller, só. pra mim, foi um dos maiores que eu joguei. O mais completo jogador que eu Pra tenho mim, na minha vida. na minha vida, foi o Miller. Miller, né? Pra mim, foi. O Marques tinha alguns movimentos de Exato, Miller, né? Por isso que eu falo pra você, ele lembrava muito. Eu fiquei 1 ano e meio no São Paulo, antes de ser vendido por Raiva Lecante. Pra mim, foi o jogador mais completo que eu tive a oportunidade de jogar, foi o Miller. Com diferença. Com diferença. Inteligentíssimo, Incrível. saia dos dois lados. E o Marques tinha essa jogada também de sair dos dois lados. Bota a foto de novo aí, Garão, pra gente ver aqui quem era. Olha só. Ali, Hernandes, Adriano. Gelson Baresi tá ali também. Eu acho que entre vocês dois aqui no canto, né? O Galo com a Sapa, né? Caçapa, Ronildo. Velho Mancini, Caçapa. Veloso, Robert, Lincoln. Valdir. Valdir Todinho, Bruno, Edgar, Adriano Codorna. Veloso, goleiro. Hernandes. O outro goleiro é o Kleber? Kleber. No papel, no começo do campeonato, Ninguém falava nada. e todo mundo sabia. A imprensa sabia dos problemas financeiros, sabia dos problemas estruturais. Esse time aí vai brigar. Primeiro jogo aqui, com ali. 4-1 de São Paulo aqui, no Morumbi. Se não me engano, acho que foi o primeiro jogo do campeonato. Eu não tava ainda. E a gente foi Eu pegando... não tava, né? Eu cheguei depois. A gente foi pegando esse entrosamento, o meio campo ali, jogava com o Valdir, que era, porra, ajudava demais, corria demais. O Valdir, lembra dele? Lembro. Ainda tinha o Robert e o Belletti, então tinha um meio campo competitivo. Mas o que realmente era a diferença era o ataque. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Essa história de, união não vai... Esse time se uniu dentro de campo. Esse de 99 se uniu dentro de campo. Esse time era fechado. Mas muito fechado. A gente fazia churrasco direto, né? Sim. E esse time se fechou por conta das diversidades que a gente tinha como clube mesmo, como estrutura, problemas financeiros. Esse time se fechou. Esse elenco se fechou mesmo, de verdade. Se uniu e foi embora. E foi por isso que nós chegamos, entendeu? O melhor time que eu joguei no Atlético foi de 2001. Em 2001 nós tínhamos um time... Que tinha? Veloso, Baiano, Marcelo de Jean, Álvaro e Felipe. Felipe, lateral Jogou de lateral. No meio era Gilberto Silva, Djair, melhor volante que eu já vi jogar na minha vida, o Djair. Do Fluminense, Botafogo. Ramon e Valdo. E eu e o Marques. Esse time era piada.
Não, nosso time na fase regular era assim, 3-4, 3-4, 3-4, 3-4. Aí nós atropelamos, não lembro quem, nas oitavas. E na semifinal nós pegamos São Caetano. Nunca me esqueço, nós estávamos reunidos no mesmo hotel que nós ficamos reunidos aqui para o jogo contra o Corinthians. Intercontinental. É. Não, Transamérica. Transamérica. É reunião. Eu falei, que reunião do quê? São Caetano? No semifinal, nosso time tem que ter reunião. Nosso time era brincadeira. Nosso time era piada mesmo jogando, com Leverkusen. Não dava um chutão. Porra, os caras querendo discutir. Bicho. Quem não jogou, se vai quanto pegar... vai ganhar, se é 50%, se quem não ganha. Na hora errada. Sempre tem uma... Não, saladainha. Aí você vai ver quem quer discutir, o cara não deu um chute no jogo, no campeonato inteiro, entendeu? O cara que levantou a lebre não tinha dado um chute no campeonato inteiro. E eu, né, meu, nessas coisas eu nem... Não se metia. Falei, meu, do jeito que vocês quiserem aí, vocês fazem. Jogamos, perdemos o jogo, acabou o campeonato. Agora vocês pegam o bicho aí de vocês. Nós estávamos do outro lado, na outra semifinal. Contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, exatamente. Era e era um jogo só. Do lado e nós de Atlético Paranaense. E era um jogo só. Um jogo só? Você lembra quanto foi? A gente perdeu 3-2, né? 3-2. E o empate era do jogador, do time da casa. Era do São Caetano para vocês e começou era o jogo do mesmo jeito que nós começávamos e terminávamos todos os jogos. Massacre. O Valdo, 1-0. Falei, hoje vai ser 3-4. Então... Caiu um dilúvio em São Caetano. Acabou o jogo. Só bola aérea. O Magrão fez 2 gols de cabeça. Duas bolas paradas. O Magrão, centroavante. E acabou o campeonato. Aquela discussão toda antes do jogo. Não adianta. Falei, adiantou alguma coisa. Aí vocês estavam em outra semifinal. E foi o Atlético Paranaense campeão com o Geninho. A gente perdeu pro Atlético Paranaense na semifinal. Meu amigo.